Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Flask. E nessa aula a gente vai dar início a controle de logins. Nessa aula a gente vai aprender sobre configurações e models para trabalhar com controle de usuários, login e logout, ok? Para implementar o login de usuário, nós precisamos seguir esses 7 passos. O primeiro passo é a configuração do nosso aplicativo, então aqui a gente vai baixar as bibliotecas necessárias, configurar o nosso aplicativo. O segundo passo é criar o módulo de usuário. O terceiro, criar o formulário de cadastro. O quarto, criar view para a gente cadastrar esse usuário. O quinto passo é criar um login e um formulário de login, uma view para login e uma view para logout. Eu separei aqui para vocês em 3 partes, que a gente vai dividir esse conteúdo aqui em 3 partes, tá? Nesse vídeo aqui nós vamos aprender a configuração do aplicativo e também a criar um módulo de usuário, tá? Ele tem um pouco diferente de um módulo comum. O segundo vídeo nós vamos aprender a criar aqui o cadastro de usuário e também a criar nossa views aqui, tá? E o terceiro é que a gente vai fazer o login e o logout. Então vamos lá. O primeiro passo nosso aqui é instalar 2 bibliotecas. E são a Flask Login, que serve para a gente criar toda essa controle de sessão, e também a Bcrypt, que serve para criptografar a senha do usuário, tá? A gente não vai salvar a senha que o usuário digitar, e sim uma senha criptografada em nosso banco de dados. Porque se caso falhar a segurança e alguém invadir o nosso banco de dados, ele não vai ter acesso à senha do usuário, tá? Ele vai conseguir ter acesso só com a secret key. Como ela vai estar gravada no nossa variável de ambiente, lá no ambiente ele não vai estar salvo isso explícito para qualquer pessoa utilizar, então ele não vai conseguir quebrar essa criptografia, tá? Para isso serve também a secret key. Então vamos lá, vamos instalar então o Flask Login e o Flask Bcrypt. Com eles instalados, a gente vai lá no nosso init do nosso estudo e aqui a gente vai configurar o nosso controle de sessão, tá? Então logo após aqui o .env ou qualquer outro import que você for fazer, vamos colocar aqui, ó, from Flask Login import Login Manager. E também vamos colocar aqui, ó, from Flask Bcrypt import Bcrypt. Aí depois da nossa configuração aqui do nosso migrate, nós vamos configurar tanto o login quanto o Bcrypt. Então vamos lá. Login Manager é igual a Login Manager, e aqui a gente passa o nosso aplicativo. Depois vamos passar aqui, ó, Bcrypt, porque aqui é minúsculo, é igual a Bcrypt maiúsculo, e aqui a gente passa o nosso app. É importante aqui, o Bcrypt que a gente está importando, ele é com B maiúsculo, e a nossa variável é com B minúsculo, ok? Isso é muito importante. E também depois do login aqui, nós vamos colocar login manager ponto login view é igual a login. Para que serve isso daqui? Nós vamos aprender a fazer um controle de login. Então vamos colocar algumas páginas que só pode ser acessado quando tiver o usuário logado. Se o usuário não tiver logado, ele vai redirecionar para essa página aqui. A gente não criou essa view aqui ainda. A gente vai criar aqui nesse passo aqui, tá? Então no 6º passo, a gente vai criar essa rota aqui de login. Então, mas vamos deixar ela já configurada aqui para que depois a gente não se perca. Com isso, nosso aplicativo já está configurado para receber aqui o controle de sessão. Então, nosso próximo passo agora é a gente criar aqui o módulo de usuário. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Vamos criar uma classe. Vou colocar aqui para o primeiro, class, user, e aqui a gente vai chamar o db.model. Igualzinho a gente fez antes, tá? Então, aqui eu vou fazer a nossa classe igualzinho, tá? Ela vai ter um primary key, vamos copiar daqui para facilitar. Nós vamos ter aqui um nome, nós vamos ter um e-mail, eles são obrigatórios. Vamos colocar aqui também nome e sobrenome. Nome, sobrenome, e-mail, e também nós precisamos da senha, tá? Aqui vai ser também como uma string normal, como se fosse qualquer outra variável, tá? Aqui vai ser senha. Beleza, isso daqui já está pronto para o nosso usuário, vai ter só isso aqui mesmo. E agora nós precisamos passar o quê? Aqui nós precisamos pegar o Login Manager e também precisamos importar aqui uma nova biblioteca, tá? From Flask Login import user mixin.
Para que serve esse user mixin? É para informar que qual modelo que a gente vai utilizar para fazer o login do nosso usuário, tá? Então, essa classe aqui a gente tem que passar também o user mixin. O próximo passo também é a gente configurar como recuperar esse usuário aqui para fazer a sessão. Então aqui a gente vai criar uma função para isso, tá? Então aqui a gente vai colocar @loginmanager.userLoader e aqui a gente vai passar def load user ID, ele vai receber um ID e ele vai retornar o usuário logado. Então return user.query.get user ID. Bom, é só isso aqui mesmo, tá? Sempre vocês vão implementar isso daqui para controle de login. Então isso daqui não precisa decorar, vocês podem deixar aqui no seu material de estudo e é uma receita de bolo, tá? Então os passos são: você adiciona aqui o seu modelo, tá? Esse modelo, a única diferença é que você tem o user mixin para informar que esse modelo aqui, essa tabela é de usuário, tá? Para controle de login. Então você passa aqui todos os campos que você precisa para trabalhar aqui com o seu usuário. No meu caso aqui eu vou usar o e-mail para login, mas vocês poderiam trabalhar também com o username, funciona de qualquer forma, ok? E outro passo também é você criar sua função para informar qual que é o usuário que vai ser retornado para o controle de login. Então aqui nós passamos o @loginmanager, userLoader, criamos uma função aqui chamada loaderUser e passamos o ID, tá? Ele vai receber um ID e vai retornar esse usuário que contém esse ID aqui. Então esses são os passos para a gente configurar o nosso aplicativo para controle de login. Então aqui a gente já deixou preparado o nosso aplicativo para receber um controle de login, ok? No próximo vídeo a gente vai implementar o controle aqui de formulário para cadastrar o nosso usuário e também a view para cadastrar esse usuário, ok? Vejo vocês no próximo vídeo.